Bom dia meus amores, como vão vocês? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura renascentista. A gente já estava falando sobre o período, né, do Renascimento, valorizando aí também as artes em toda a sua plenitude, valorizando aí as principais obras renascentistas na pintura, na escultura e na arquitetura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as obras literárias, ok? Então a gente tem aí, só para relembrar, que a literatura ela foi um período da história do mundo do Ocidente. Quando a gente fala ocidental, na Europa a gente está falando de Portugal, nós estamos falando da França, principalmente da Itália, que foi o berço de origem do Renascimento, tá? A Espanha também entra com a contribuição aí na literatura medieval. Esse período marca aí o final da Idade Média, que perdurou aí por 15 longos séculos, né, sendo que o período que nós consideramos importante para a literatura vai do século XII até o século XIV, XV, XVI, dentro de um período já no finalizando, e o início da Idade Moderna. Ok, meus amores? Aqui há um cenário para que vocês possam observar um pouquinho os grandes autores desse movimento. Nós temos aí Divina Comédia, o da Cameron, Gargantua e Pantagruel, Os Lusíadas, Don Quixote, Romeu e Julieta, entre outras obras. Falar um pouquinho sobre algumas para que a gente possa aí conhecer e, quem sabe, ter aí uma curiosidade para colocar essas obras na nossa biblioteca. Vamos começar por Os Lusíadas, que é um clássico, né? É um clássico, uma obra épica portuguesa, em que Luís Vaz de Camões tem como objetivo, faz uma obra em contos, em versos, cujo objetivo é enaltecer o rei Dom Manuel, trazendo aí uma obra biográfica sobre as grandes aventuras, né, desse rei, enaltecendo principalmente no período das grandes navegações, as viagens, as conquistas, e narra principalmente a história de Portugal, trazendo, claro, o lado mais glamuroso dessas conquistas. Ok? É uma obra que vale a pena ler e compreender, porque foi um clássico que marcou aí toda a literatura mundial. Aqui do lado a gente tem um clássico também em inglês, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, que traz aí como um principal mote a história, né, trágica do amor entre dois jovens que sucumbiram, né, a esse amor não consumado, que foi o caso aí de Romeu e Julieta, marcado pela tragédia. Não se falava na estética romântica ainda, que vai chegar um pouco depois, mas essa obra é uma peça que traz essa tragédia, falando aí com uma característica do amor ultrarromântico, que é aquele amor não consumado, aquele amor fatalista, aquele amor platônico, em que os dois jovens, por se tratarem de famílias rivais, eles não conseguem o que? Finalizar, né? Trazer aí um final feliz. É um clássico da literatura mundial e também vale muito a pena ler. Foi adaptado para o cinema, foi adaptado para a TV e outras várias releituras e adaptações. Nós temos aqui um clássico também espanhol, que é o caso de Don Quixote, de Miguel de Cervantes, que faz parte da literatura espanhola. É uma literatura medieval de cavalaria, traz aí é um romance, traz como curiosidade, né, um romance que foi dividido aí em duas partes. A primeira parte o autor publica em 1605 e 10 anos depois, 1615, ele vem com a segunda parte. Uma obra de fácil compreensão, mas é preciso ter um pouquinho do conhecimento do contexto histórico espanhol, das revoluções, né, das batalhas de cavalaria, para poder entender melhor. Traz as aventuras e as desventuras de Don Quixote, que ouviu histórias sobre cavaleiro e resolve ser um. Aí o que ele faz? Ele vai contratar, né, vamos dizer assim, um escudeiro. E, claro, fazendo promessas, né, promessas gloriosas e financeiras. E aí ele contrata aí esse gordinho lindinho aqui, que é o Sancho Pança por cada protuberância aí no seu gordurinha, né, abdominal. E aí ele sai nessas aventuras onde acontecem aí coisas engraçadas, acontecem fatos históricos e também emocionantes. Foi uma obra que ela ganha uma grande repercussão, principalmente após
a sua publicação traduzida para o inglês e para o francês. Houve algumas adaptações também para o cinema, e vale muito a pena ler o clássico Dom Quixote. Do lado de cá, a gente tem a Divina Comédia, que é uma obra italiana de Dante Alighieri, que traz aí também uma obra feita em poemas. Então é um épico clássico da literatura mundial, que é dividida aí nos seus versos em 3 grandes partes. Essas partes ela é categorizada como inferno, purgatório e paraíso. É uma obra que traz aí para o leitor um momento de reflexão acerca da sua existência, acerca da sua, vamos dizer assim, da sua concepção de fé, e traz também um cunho científico bastante forte e filosófico também bastante interessante. Vale muito a ler. Houve adaptação para o cinema há muito tempo atrás e é uma obra que traz trouxe uma grande repercussão para os leitores. Também bastante recomendável. Nós temos aqui o Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que é uma obra bastante interessante por se tornar aí um guia, E veja que esse guia, que é claro que é uma obra italiana, tá? Esse guia, o que ele traz? Que é uma obra focada na liderança política. Então traz um guia de astúcia, como você se transformar ou melhorar suas habilidades para dominar o outro. Traz conselhos para se tornar astutos e soberano. Então é uma obra que deu origem, talvez, ao adjetivo maquiavélico por conta dessa astúcia e dessa visão aí um pouco mais materialista. Uma obra interessante que vale a pena ler por se tratar aí desse período do Renascimento, em que o ápice da ciência e da filosofia estava aí trazendo para o homem vários questionamentos. E é uma obra que hoje nós podemos trazer para a modernidade com outras concepções, com outros olhares. Do lado de cá eu tenho Gil Vicente, uma obra do período humanista, O Alto da Barca do Inferno, uma obra portuguesa, que traz também em formato de peça, composta aí por um único ato. Foi publicado em 1517 e traz aí um viés bastante cômico, Tem a presença aí do diabo, do demônio, dessa travessia aí para vamos dizer assim, para a glória, Então, é uma tentativa do homem alcançar a glória através aí da sua concepção de pecado. Bastante instigante e interessante. Aqui nós temos aqui Decameron, de Giovanni Boccaccio, que é uma obra também da clássica italiana. O que essa obra traz? É uma narrativa do século XV, traz um cenário da cidade de Toscana, na Itália, que foi assolada na época pela peste negra. Então, o que essa obra traz? Ela apresenta aí, no caso, 10 jovens que estavam refugiados em uma montanha, fugindo dessa doença, fugindo das perseguições, e lá eles começam a contar histórias. E essas histórias acabam virando folhetins novelescos. É uma história que traz um cunho, vamos dizer assim, bastante criativo. É interessante por uma questão de antecipação da estética romântica, da estética moderna, e traz aí umas grandes narrativas que poderia hoje fazer parte aí da prosa moderna tranquilamente, ok? Do lado de cá eu tenho François Rabelais, que é uma obra francesa, Gargantua e Pantagruel, que traz o que é a história de 2 gigantes, o pai e o filho. Também foi uma obra que foi produzida em 2 partes, Essa obra ela é interessante porque ela foi proibida. Por que ela foi proibida? Porque esses 2 gigantes, Gargantua e Pantagruel, eles eram amantes da boa comida, e dos prazeres da carne. Como a obra tinha um cunho muito obsceno, ela acaba sendo proibida, porque apresentava na sua essência, claro, de uma forma, de um diálogo e de uma linguagem bastante coloquial, as questões do pecado original. Hoje nós poderíamos trazer essa obra, depois de lê-la com um pouco mais de atenção, esses questionamentos da nossa vida natural, de como nós encaramos o materialismo, de como nós encaramos o outro, E principalmente o supérfluo.
né? Então é uma obra que traz aí bastante curiosidade. Aqui, por fim, eu trago aqui uma frase de Leonardo da Vinci: a experiência nunca falha, apenas as nossas opiniões falham. Ao esperar da experiência aquilo que ela não é capaz de oferecer. Leonardo da Vinci, matemático, pintor, arquiteto, escultor, filósofo, o grande homem do Renascimento cultural, a gente não podia deixar de fechar com ele. Essas obras eu recomendo um pouco mais de atenção, e que nós possamos, no momento das nossas aulas, do nosso encontro, se assim Deus permitir, rapidamente, trazer todos esses questionamentos, apresentar alguns fragmentos dessas obras para que a gente possa aí nos inteirar cada vez mais da literatura renascentista. Ok, meu povo? Então, um grande beijo para vocês. Fica aí as recomendações dessa literatura para que vocês possam cada vez mais se aprimorarem aí da literatura renascentista.